Eu realmente preciso ter uma reserva de emergência? Eu posso começar a investir sem uma reserva de emergência? Fica até o final desse vídeo que eu vou responder essa pergunta. Fala galera, tudo bom com vocês? Eu sou Brando Peixoto, criador da página, e hoje eu vou falar para vocês sobre a reserva de emergência. Sim, em pleno 2023 ainda é muito importante você ter a sua reserva. Se você não tem, é importante que você a faça. Não é porque já passou o período da pandemia, onde foi um período difícil, tivemos muito aprendizados com ele, que a gente não precisa mais ter uma reserva de emergência. Pelo contrário, esse período nos provou a devida importância que é a gente ter um dinheiro reservado para essas dificuldades, que é o grande intuito da reserva de emergência. Mas o que é a reserva de emergência? Então deixa eu explicar aqui para vocês. A reserva de emergência nada mais é do que um dinheiro que você vai deixar separado, reservado para situações inesperadas ou emergenciais, como por exemplo, problema de saúde, caso de desemprego, um problema na casa que você vai precisar fazer uma reforma, um problema com o seu automóvel. Esses são alguns exemplos no qual você vai utilizar o dinheiro que você deixou reservado. Para quê? Para suprir essas emergências. Para quando isso vir acontecer, esses casos emergenciais, você ter o dinheiro reservado pronto para utilizar, para você não precisar pegar emprestado com alguém, fazer um empréstimo e com isso ter um custo elevado sobre os juros. Então você vai estar se preparando para estar resguardado sobre essas emergências e não ter um custo a mais, como por exemplo juros. E eu te garanto que você não vai querer passar por uma emergência sem ter dinheiro, porque isso vai te gerar outros problemas, como por exemplo problemas no relacionamento, problemas pessoais, problemas de ansiedade. Então, primeiro que ninguém quer passar por um problema. E segundo, que ninguém quer passar por um problema sem poder resolver, sem ter condições financeiras para isso. Então a reserva de emergência vai servir justamente para isso, para te auxiliar na sua necessidade. Mas como eu vou saber o valor da minha reserva? E outra dúvida, eu tenho dinheiro guardado ali na minha poupança, esse dinheiro já serve como reserva? O primeiro ponto, quanto você precisa ter para sua reserva? Você vai pegar os seus gastos essenciais mensais, que podem ser gasto com energia, gasto com internet, gasto com água, gasto com alimentação. Tudo que for essencial para você viver durante o mês, você vai colocar no cálculo e vai multiplicar por 6. Por que 6? Porque vai ser o número de meses que você vai estar resguardado. Você vai ter uma seguridade de 6 meses caso você passe por algum problema. Por exemplo, você ficou desempregado, então durante 6 meses você tem aquele dinheiro reservado para poder se manter enquanto você procura um novo emprego ou você se prepara para um emprego melhor, né? Uma nova oportunidade. E a respeito do dinheiro que eu tenho lá na minha poupança, ele vai servir como a minha reserva? Não, e eu vou te explicar por que agora. Quando a gente vai aplicar o dinheiro para montar a reserva, a gente vê 3 principais pilares, que é a rentabilidade. Ele vai ter que render no mínimo 100% do CDI. Por quê? Porque vai ser a taxa básica no qual os investimentos vão estar rentabilizando. E isso já vai te pagar mais do que a poupança. Então, se você deixar o dinheiro na poupança, ele não vai ter uma rentabilidade mínima desejada, uma rentabilidade mínima que o mercado já vai estar pagando. O ideal é que você coloque o dinheiro da sua reserva em um investimento que pague 100% do CDI. Um outro ponto que você precisa analisar é a segurança. Precisa ser um investimento seguro. Por quê? Você não pode nem pensar em precisar do dinheiro e quando for sacar, aquele dinheiro ter diminuído ou não ter o devido valor que você esperava. Por quê? Porque quando você precisa daquele dinheiro que você se programou, que você montou a sua reserva, você vai precisar sacar naquele momento e talvez aquele valor. Então, se você colocar em um investimento muito arriscado, possa ser que quando você precise, ele não esteja com aquele devido valor. Então, o risco é um ponto que você precisa ter uma grande análise. O outro ponto, terceiro e último, é a liquidez. O que é a liquidez? A liquidez é a capacidade com que você transforma aquele investimento em dinheiro. Como assim, Brando? O investimento não é dinheiro? Sim, é. Só que quando você aplica, você está aplicando em um título. Você comprou um título que vai estar rendendo e te pagando juros por isso. Quando você saca, você vende esse título, você transforma aquele investimento em dinheiro. Eu vou dar um exemplo agora que vai ficar bem mais claro. Quando você vai em uma loja de roupa, uma loja de tênis, em determinado momento você pode ver um produto com a plaquinha e uma área exclusiva com o nome liquidação. Por quê? Porque a loja normalmente baixou o preço daquele produto para vender logo. Quando ela diz que aquele produto está em liquidação, ela está querendo transformar logo o produto
em dinheiro. Nesse raciocínio você consegue entender que a liquidez é nada mais, nada menos do que pegar o produto e transformar em dinheiro. Do mesmo modo que uma loja transforma uma roupa, um produto em dinheiro, você também vai estar transformando o seu investimento, que foi um produto que você investiu. Então, quando eu falo liquidez imediata, é literalmente imediata. Se você precisar do dinheiro hoje, você vai conseguir sacar. Por quê? Porque o investimento ele já vai te fornecer isso, o título que você vai escolher para estar investindo. Detalhe, muitas opções de investimento você não vai ter a disponibilidade de comprar ou vender no sábado, no domingo ou em um feriado. Ou seja, você não vai poder negociar esse produto em um dia não útil. Ou seja, essa sua liquidez imediata, que eu estou falando da sua reserva, ela vai muito se voltar para dias úteis, normalmente de segunda a sexta. Ah, Brando, mas você falou que precisa ser imediata, então eu preciso tirar a qualquer momento. Sim, justamente, só que em poucos casos você vai encontrar investimentos que vai disponibilizar esse saque no sábado e no domingo. Mas convenhamos, né? Você passar por uma situação no final de semana e poder aguardar até segunda porque você vai ter o dinheiro disponível, já é muito mais confortável do que sequer ter esse dinheiro. A liquidez é um ponto extremamente crucial que você precisa analisar para poder estar formando a sua reserva de emergência. Ah, Branda, eu entendi e eu quero montar a minha reserva. Só que o seguinte, eu fiz aqui o cálculo e a minha reserva deu um valor de R$ 4.000. Eu preciso ter todo esse dinheiro de uma vez? Não, essa é uma dúvida que muitas pessoas têm e não é assim. A reserva, você vai iniciar ela com o que você tem hoje. Por exemplo, a sua reserva é de 4.000, mas mensalmente você tem R$ 100 disponível, então você inicia com R$ 100 e vai aplicando sempre que possível, mês após mês. Por quê? Para você chegar ao seu objetivo final, que é montar a sua reserva. Eu entendi a importância de ter uma reserva. Eu sei agora que eu não preciso ter ela completa, eu posso iniciar. Mas onde eu devo iniciar? Onde eu devo montar minha reserva? Eu vou mostrar aqui na prática e isso vocês também podem fazer. Eu vou estar fazendo a aplicação aqui na minha reserva de emergência, no Banco Inter, que é o que eu utilizo, mas vocês podem estar fazendo essa aplicação no banco que vocês já utilizem. Por exemplo, no Nubank, no C6, no Banco Inter, enfim, no banco que você utilizar, possivelmente vai ter essa opção. E se cumprir essas três características, essas três necessidades básicas que eu já falei da reserva, então você pode estar escolhendo essa opção. Eu vou mostrar aqui na parte mobile, porque o aplicativo do banco eu não posso utilizar agora que eu estou usando o celular para gravar o vídeo. Mas o processo é o mesmo, você vai nas mesmas funcionalidades do aplicativo quanto na parte mobile. Vou vir aqui em investimentos e em renda fixa. Você que está usando o aplicativo pode seguir esse mesmo passo a passo. Ele vai abrir para você todas as disponibilidades de investimento de renda fixa. Então aqui a gente já vai olhar um aspecto que eu falei, que é liquidez diária. Já estou vendo aqui que esse CDB ele tem liquidez diária, então já faz sentido eu colocar a minha reserva lá. E outro ponto aqui positivo, ele já vai me pagar 100% de CDI, que é a rentabilidade mínima que você tem que estar procurando para fazer esse investimento da sua reserva de emergência. E aqui um outro ponto interessante é que a partir de R$ 1 você já pode fazer um investimento nesse CDB aqui do Banco Inter. Isso é bem interessante, pode até ajudar muitas pessoas a iniciar. Então vou vir aqui na opção de aplicar e aqui a gente vem para um outro ponto bom para você escolher antes de investir, que é as características. E aqui a gente vê, ele vai falar quanto que é a rentabilidade a partir de 100%, ele vai falar a liquidez, que é imediata, e o ponto fundamental, o grau de risco. Porque o que foi que eu disse? Você não pode escolher uma opção para montar a sua reserva de emergência num local que tem um risco elevado, um risco alto, porque senão você vai correr o risco de perder o seu dinheiro. Então, esse grau de risco baixo, muito baixo no caso, é ideal para você montar a sua reserva. E aqui também tem essa informação do rating, que é como é medido o grau de risco dos investimentos. Então ele vai dar essa informação de muito baixo e o rating aqui você consegue ter uma confirmação, porque o risco dos investimentos são medidos por letras. Então quanto mais próximo do A, mais seguro é. E no caso aqui é um AA+, então ele é muito seguro, você pode ficar tranquilo. E uma coisa que também vai te dar uma segurança a respeito da montagem da sua reserva de emergência é isso aqui, ó, garantido pelo FGC. O que é o FGC? É o Fundo Garantidor de Crédito, que até 250 mil, caso aconteça alguma coisa com, por exemplo, aqui o emissor, que é o Banco Inter,
e ele não consiga me repassar o dinheiro investido, esse FGC vai me garantir, eu tenho essa garantia, então até essa quantia de 250 mil eu estou garantido, eu estou assegurado, então eu não perco esse dinheiro. Então é um outro ponto positivo que você pode estar tendo uma segurança. Pronto, agora eu vou fazer aqui a aplicação, vou colocar o valor, eu quero aplicar R$ 200, eu vou ir e aqui embaixo investir. Vou só confirmar aqui o código no iSafe para poder estar encerrando esse investimento. Pronto, pessoal, a aplicação foi realizada. Aí 2 detalhes que eu quero contar aqui para vocês. O primeiro, no meu ele pediu o código de iSafe para confirmar, por quê? Porque eu estou utilizando um outro dispositivo. Então eu preciso desse código que é gerado dentro do meu aplicativo por questão de segurança, para não correr o risco de ser hackeado, por exemplo. Se você estiver fazendo direto pelo celular, vai pedir apenas a sua senha e você já vai confirmar o investimento. E um outro ponto, hoje eu estou gravando o vídeo no sábado, que é dia 4. E aqui colocou aplicado em 6/2, que no caso vai ser segunda-feira, que vai ser o próximo dia útil. Então é só confirmando o que eu falei anteriormente no vídeo, que tem essa questão dos dias úteis por conta dessas movimentações bancárias. A liquidez é imediata? Sim, mas ela vai ter essa contagem de dias úteis para você estar podendo fazer essas movimentações, tanto de saque quanto de compra. Se você não sabia a importância de ter a reserva de emergência ou o processo para iniciar, deixa seu like. Caso tenha ficado com alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. E se você gostou desse vídeo, compartilha, se inscreve no canal e até a próxima.